Olá, no vídeo de hoje eu vou te dizer por que identificar o temperamento do seu filho ajuda no processo de educar. Eu sou Thaís Medeiros, mãe, professora, e aqui nesse canal eu procuro trazer conteúdo para te ajudar na educação dos seus filhos. E eu quero começar querendo saber de você se você já ouviu falar sobre os 4 temperamentos, se você sabe quais são, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Porque eu, assim que me deparei com esse assunto, eu fiquei encantada, quis aprender mais sobre isso. E aí eu entendi que faz todo sentido e saber sobre os temperamentos é importante para nos conhecermos, entender um pouquinho sobre nós. E na educação dos filhos, isso vai ajudar muito, porque desde pequenininho a criança já tem o seu temperamento. Nós nascemos com o temperamento. É algo que nasce diferente da personalidade que nós vamos construindo ao longo da vida. E diferente da personalidade, o nosso temperamento ele não muda ao longo da vida. Nós nascemos e morremos com o mesmo temperamento. Todo temperamento tem os seus pontos fortes, os seus pontos positivos, tem as suas necessidades a serem trabalhadas, e quando a gente conhece isso, fica muito mais fácil de evoluirmos, de conseguirmos melhorar naquilo que é uma dificuldade. Vou falar rapidamente sobre os temperamentos, qualidades e defeitos de cada um. Vamos pensando na criança, tá bom? Que aí a gente já consegue visualizar um pouquinho ali das nossas crianças. Lembrando que tem muito mais a ser estudado. Nós precisamos nos aprofundar para ter clareza sobre cada temperamento. Não é apenas pegar algumas palavras e já querer entender o nosso filho. Não, é algo muito mais profundo. Então, como curiosidade, vou falar rapidamente sobre cada um. A criança sanguínea. O sanguíneo é aquela criança, aquela pessoa comunicativa, aquela pessoa alegre, que fala super bem, que gosta de se comunicar, mas ao mesmo tempo é aquela criança que não presta muita atenção, aquela criança que tem dificuldade em compreender as ordens. Então, muitas vezes será uma criança desobediente, que trará muita dificuldade ali no processo de educar. A criança colérica é aquela que é super autoconfiante, é aquela que lidera, é aquela que tem um raciocínio rápido, é aquela criança desafiadora, aquela criança que guarda rancor. A criança fleumática é aquela criança calminha, uma criança passiva, paciente, uma criança que não se propõe a grandes metas. A criança melancólica é aquela criança calminha, reflexiva, indecisa, aquela criança que exagera nas dificuldades. Então, como vocês puderam perceber, todos os temperamentos precisam de incentivo em algum ponto, precisa de ajuda para conseguir desenvolver aquilo que é mais difícil para ela. Agora, falando sobre nós pais, nossa preocupação em educar os nossos filhos, quando a gente conhece os temperamentos, fica tudo mais fácil. Nós passamos a entender melhor por que enfrentamos tantas dificuldades na maternidade. Muitas vezes o nosso temperamento não bate com o temperamento do nosso filho. Como assim? Antes de sermos pais, nós temos um ideal na nossa mente, nós temos aquele filho ideal que nós moldamos na nossa mente antes dele nascer. Criamos, educamos e muitas vezes foge de tudo aquilo que a gente imaginou, de tudo aquilo que a gente sonhou. Muitas vezes os nossos filhos nos enfrentam, muitas vezes nós pais preocupados em termos filhos educados, tudo foge do nosso controle e não é isso que a gente quer. A gente gosta de que tudo ali esteja sob o nosso controle, que tudo seja do nosso jeito. E não, a criança nasce com o temperamento dela, por mais que nós tentamos educá-la, mas algumas coisas são particulares dela e nós precisamos entender, e tudo fica mais fácil quando a gente entende que ela já nasce com um temperamento. E é importante nós conhecermos qual o nosso temperamento para podermos educar a nossa criança a partir do temperamento dela. Eu mesmo já falei em alguns vídeos aqui sobre a dificuldade que eu enfrentei em educar as minhas filhas, porque eu me sentia super preparada em ser mãe. Eu li diversos livros voltados para a educação dos filhos antes de ser mãe. Eu me preparei para ser mãe, mas ali no dia a dia elas reagem de forma muito diferente ao que eu esperava. E principalmente quando nós temos mais de um filho, né? A gente passa a comparar algo que não devemos, mas nós fazemos. Por que um filho corresponde melhor à maneira de educar? Né? Nós não podemos agir da mesma maneira com os 2 filhos. Cada um ali tem o seu temperamento. E hoje tudo faz sentido quando eu entendo, quando eu descubro que eles têm os temperamentos deles e eu tenho o meu. Então eu preciso entender
para assim educar. Esses dias eu vi um post no Instagram que me chamou muita atenção. Dizia assim que quando nós pensarmos em ter um filho, é importante lembrar que nós vamos criar uma pessoa. A parte do bebezinho passa muito rápido. Então, é óbvio, mas é algo que a gente não para pensar, né? Muitas vezes, quando nós queremos ter um filho, a gente pensa em como é fofo você criar um bebê, você preparar todo um lar para receber essa criança, mas será que a gente para pensar que esse bebezinho, ele vai crescer e se tornar uma pessoa? E que pessoa que a gente quer colocar no mundo? É nossa responsabilidade. E a mensagem principal que eu quero deixar nesse vídeo é de que nós devemos amar o nosso filho da maneira como ele é. Por isso é importante conhecer os temperamentos. Se você sabe que o seu filho já nasceu com aquele temperamento, você deve aceitar, conhecer, amar. Nós já falamos aqui no canal sobre as linguagens do amor. E amar, se sentir amado, é necessidade do ser humano. Muitos problemas nós vamos colher lá na frente quando os nossos filhos estão na adolescência ou na vida adulta. Se eles não se sentirem amados pelos pais na infância, ele carrega problemas ao decorrer da vida toda. Então, é a base. Então, a criança ela precisa se sentir amado. E nós, quando conhecemos o temperamento do nosso filho, nós passamos a entender muito mais por que ele reage daquela forma, por que eu tento educá-lo de uma maneira e ele não corresponde àquela educação. Os nossos temperamentos muitas vezes nos atrapalham porque nós não conhecemos o suficiente, nós não sabemos lidar com o outro. Então, para mim fez muito sentido aprender sobre os temperamentos e eu convido vocês a se aprofundarem nesse assunto. Esse livro, eu tenho certeza que vai me ajudar bastante, Os 4 Temperamentos na Educação dos Filhos, Dr. Ítalo Marcilli. Se você quiser que eu traga mais conteúdo sobre esse livro, deixa aqui nos comentários. Eu apenas folheei, estudei brevemente sobre os temperamentos para poder trazer aqui para vocês, mas esse livro, ele é muito interessante porque ele faz a conexão dos temperamentos. Ele fala sobre o temperamento do pai, da mãe e o temperamento da criança. Então, por exemplo, como que eu vou descobrir qual é o meu temperamento, o temperamento do meu filho, e aqui ele fala sobre o temperamento do pai, lidando com o temperamento do filho, e ele dá dicas. Então é muito legal, facilita muito a nossa vida. Eu vou deixar aqui na descrição um link onde você consegue comprar esse livro. É um valor muito acessível, vale a pena para nós nos aprofundarmos e entender o nosso filho. Quando a gente conhece o temperamento dele, conhece o nosso temperamento, a gente passa a ajudar o nosso filho a evoluir naquilo que é difícil para ele. E como esse é um assunto que eu gosto muito, para que o vídeo não fique muito comprido e para que eu possa falar tudo aquilo que eu considero importante, eu vou dividir esse vídeo em 2 partes. Então se inscreva no canal para receber o próximo vídeo, para receber a notificação dos próximos vídeos aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse conteúdo tenha te ajudado. Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que vai gostar desse conteúdo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Eu fico por aqui, muito obrigada e até o próximo vídeo.